Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina, tanto pelo canal Escola da Esperança, como também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando pelo canal Escola da Esperança Oficial. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado também você que tem compartilhado esperança através dos conteúdos aqui do canal Escola da Esperança Oficial, tá certo? Você que está nos acompanhando pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança, muito obrigado por sua sintonia, muito obrigado porque você tem compartilhado também o nosso site www.radioviveroficial.com.br. E você que tem nos acompanhado diariamente, todos os dias, aqui na rádio que transmite a esperança, às 19 horas. Muito obrigado por sua sintonia, por sua audiência. Chegamos na terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, e temos como título de hoje a água da rocha. Lembrando que estamos na lição de número 7 e vamos até a sexta-feira, dia 15 de agosto. É interessante que esse título, a água da rocha, ele tem um significado se referindo ao milagre registrado em Êxodo capítulo 17, versículo 1 a 7, quando Deus fez brotar água de uma rocha no deserto para saciar a sede do povo de Israel. É interessante que 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo dá uma referência, tendo essa referência bíblica de que Cristo, ele é a rocha espiritual que supre todas as necessidades espirituais e físicas do seu povo. Também é interessante analisar dentro dessa linha do título, a água da rocha, que a água que fluiu representa a salvação, mas também representa a vida eterna. E aí a gente tem algumas referências bíblicas, João 14, João 4, verso 14, e também João capítulo 7, verso 37 a 39. Também ensina que mesmo diante da murmuração e incredulidade do povo, Deus permanece fiel, mas espera que seu povo desenvolva dois elementos no mínimo, confiança em Deus e também obediência. Dando sequência, é interessante que quando a gente analisa um contexto histórico, o local que esse episódio aconteceu foi no deserto de Refidim, durante a peregrinação de Israel após a saída do Egito. E a situação é uma situação de escassez de água, mas também um ambiente árido, E o povo já havia recebido maná, mas enfrentava nova crise, que era a falta de água, No contexto espiritual, querido professor e querida professora, Israel estava aprendendo a depender exclusivamente de Deus, mas repetidamente caía em murmuração. Então, quando a gente analisa os parágrafos de hoje, terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, percebemos de que Deus, ele proveu água do deserto, apesar das queixas e incredulidade do povo. Moisés, o líder, nomeou o local de Massá, que significa provocação, e também de Meribá, que significa reclamação, como memorial da rebelião do povo. A lição ainda destaca que a água foi dada por Cristo, presente na coluna de nuvem, mostrando-lhe então a sua glória. Um outro ponto que a lição aborda é que a água é essencial para a vida física. No deserto, era a prova do cuidado de Deus. É evidente, que Deus não queria que o povo passasse nenhum tipo de necessidade,
Porém, o mesmo Deus que havia provido o alimento através do maná, o pão, também queria provar o povo, no que diz respeito à água. E Paulo ensinou que Cristo ele foi a rocha espiritual que sustentou Israel. E ele, Jesus Cristo, a rocha espiritual, a nossa única fonte de vida. Então nós temos alguns textos aqui, principalmente o texto base de Êxodo, capítulo 17, versículo 1 a 7, e temos outros textos também. Porém, eu quero destacar a pergunta de número 3, que diz assim: que lição o povo deveria ter aprendido com esse incidente? Aqui, o povo deveria, querido professor, querida professora, eles deveriam ter aprendido a confiar, essa é a palavra-chave, plenamente em Deus, lembrando-se de suas intervenções passadas e ao mesmo tempo reconhecendo que Ele, ou seja, Deus, é capaz de suprir todas as necessidades, mesmo nas situações mais extremas, que era o caso, E nos nossos dias é da mesma forma. Qualquer situação, Deus ele está disposto a suprir toda e qualquer necessidade. Porém, assim como na experiência do povo de Israel, tem que ser no tempo de Deus, por mais extrema que seja a situação. Finalizando, eu quero destacar aqui algumas lições. A primeira é que Deus é fiel para suprir as nossas necessidades. E por quê? Porque mesmo quando a situação parece impossível, Deus ele continua sendo fiel, porque Ele é o Deus do impossível. É interessante que a murmuração e a incredulidade do povo afastaram eles das bênçãos espirituais. E por quê? Porque a murmuração e a incredulidade gerou desconfiança a Deus. E a desconfiança de Deus gera a dúvida, e a dúvida gera o afastamento das bênçãos espirituais. Nós aprendemos também que Cristo é a nossa rocha firme, mas também aprendemos de que Ele é a nossa fonte de vida eterna. A quarta lição é que nós devemos lembrar das bênçãos passadas, e isso, querido amigo, fortalece a nossa fé para enfrentar desafios atuais. E uma quinta lição é que a nossa obediência é o caminho para experimentar o cuidado contínuo de Deus. Finalizando, no capítulo 26, Ellen White, inspirada por Deus, diz que Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus que, revelado na coluna de nuvem, estava ao lado de Moisés e fazia correr a água doadora da vida. Ainda no capítulo 26, ela segue falando que a rocha ferida no deserto era um símbolo de Cristo, e por meio desse símbolo o Senhor desejava ensinar ao povo lições espirituais. Mais uma lição? Agora, mais uma citação, Agora no capítulo 19 do livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White, inspirada por Deus, diz que como a água da rocha refrescou o deserto ressequido, o Espírito Santo vivifica a alma que crê. Então, com essas citações, finalizamos o resumo de hoje, terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. E que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, as tuas atividades. E é claro, que Deus abençoe os teus estudos através do resumo da lição da Escola Sabatina, aqui pelo canal Escola da Esperança, e também pela Rádio Viver, todos os dias, às 19 horas, aqui na rádio, que transmite a esperança.